Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Que Deus abençoe você e sua família, te proteja, cubra a tua casa de bênçãos e de proteção. Meus caros, eu queria ler um versículo bíblico aqui para vocês que fica na carta de 1 aos Coríntios, né? No seu capítulo 6, no verso 10, em que diz assim, ó: Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você viu uma série de classes aqui, né? Agora a moda não. O rapazinho aqui agora aqui tá falando aqui do orgulho. É o é o oh, todo mundo já sabe. É o cara que tá falando aí do orgulho, né? Que tem orgulho de ser o que é, tem orgulho de ser afeminado, né? É o que ele tá falando. Porque tem que se ter orgulho. Mas eu acho engraçado, o que eu acho não é engraçado, o que eu acho mais preocupante é que assim, tem umas classes que você tem que ter orgulho de ser, né? Por exemplo, os afeminados. Muitos do meio gospel, desse meio gospel, né? Desse meio de cafetões, né? Que a maioria deles são? São cafetões da palavra de Deus. Eles comercializam a palavra de Deus. Eles vendem a palavra de Deus. Então, eles sentem orgulhos. Mas então assim, o correto seria: eu sou fornicador, então eu tenho orgulho de ser fornicador. Eu tenho orgulho de ser fornicador, entendeu? Então eu sou um outro idólatra. Eu idolatro imagens, esculturas, idolatro pessoas. Eu tenho orgulho de ser um idólatra. Meu orgulho, Deus quis assim. Afinal de contas, esse versículo bíblico, ele está fora de contexto. Ele não quer dizer nada com nada. Ele não quer dizer nada com nada, né? Então, eu sou um adúltero. Eu tenho um orgulho de ser adúltero. Morro de orgulho de ser adúltero. Esse versículo não está dizendo isso, né? Ele não está dizendo nada demais. Cara, eu tenho orgulho de ser afeminado. Tenho orgulho. Não está dizendo nada disso. Veja, na mesma classe afeminado, tá os adúlteros, fornicadores, né? Os sodomitas, eu tenho orgulho de ser sodomita. Qual o problema de ser sodomita? O texto não está dizendo nada demais em relação a sodomitas. Então eu tenho orgulho. Cara, é no mesmo contexto dos afeminados, sodomitas, né, dos fornicadores. Pô, tem os ladrões, caramba, eu posso me orgulhar de ser ladrão. Por que eu vou falar mal de político? Eu tenho orgulho, olha só que da hora. Eu tenho orgulho de ser ladrão. Não é bom? O texto não está falando mal das classes. Tá vendo que o texto ele não está falando. É que assim, é difícil interpretar, porque o texto está falando não é reis, nem. Né, o texto é muito. É difícil interpretar um texto como esse. Então eu tenho orgulho de ser um ladrão. Eu tenho um orgulho de ser um avarento. Está aqui no mesmo contexto, né? Eu tenho orgulho de ser um avarento. Logo, eu tenho orgulho. O texto não está me repreendendo a respeito dessas coisas. O texto também não está me repreendendo, então eu tenho orgulho de ser bêbado. Tenho orgulho de ser bêbado, chegar em casa bêbado, bater o carro, maltratar minha família, chegar em casa, espancar minha esposa, espancar meus filhos. Eu tenho orgulho, pô. O texto não está me repreendendo dessas coisas, né? E também eu tenho orgulho de ser um maldizente, de ficar falando mal dos outros, sabe? Língua grande. Eu tenho orgulho, pô. O texto não está falando mal disso. O texto não está, sabe? Não está me repreendendo de nada. Pô, e ele termina assim, ó, nem os roubadores herdarão. Ai, caramba, nem os roubadores. Ah, tá bom. Eu também tenho orgulho de ser um roubador, de roubar o que é dos outros, de lesar os outros. Eu tenho orgulho disso também.
Mas aí ele termina assim, ó. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ah, mas isso aqui não é repreensão. Está falando para não erreis, começa, inicia não erreis, nem os fornicadores, piriri, piriri, pororó, e termina nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, assim, tem uma classe aqui, pelo que eu estou entendendo, né, que tem uma classe que ela está vindo muito, né? É engraçado como essa classe está se manifestando, de vir falar que tem orgulho de ser o que é. Então, assim, cara, na verdade, eu acho que nós temos que ter, na verdade, orgulho de ser assim, de ser tudo isso aqui, cara. De ser avarento, de ser afeminado, de ser roubador, de ser fornicador, de ser adúltero, de ser afeminado. Por que só um grupo está vindo a público dizer, eu tenho orgulho de ser isso? Por que só um público? O que está acontecendo? Mas por que os outros não podem dizer que tem orgulho? Que sacanagem, né? Né, pastores? Principalmente vocês, pastores moderninhos, né? Amantes de si mesmo. Por que vocês não encorajam os adúlteros irem a púlpito se orgulharem de serem adúlteros? Por que vocês não encorajam esses homens, essas mulheres? Por que vocês não encorajam os sodomitas de irem a púlpito e assumirem que são sodomitas? Por quê? Por que só uma classe tem que ter orgulho e as outras não podem ter? As outras têm que ser, sabe, tem que estar lá pedindo perdão, tem que estar lá lutando para se livrar disso aqui. Né? Porque, na verdade, o texto aqui, eu não consigo entender. É que é difícil de interpretação. Quando o texto inicia, não erreis, e quando o texto termina, que não herdarão. Aí ele dá toda essa classe de pessoas. Mas só uma classe aqui pode ter orgulho. Aquele que rouba não pode ter orgulho? Sabe, por que agora eu entendo por que tem pastores esquerdistas, por que tem pastores que defendem, né, esse marxismo, que defendem o PT, porque estão aqui, ó. Eles estão se orgulhando de quem rouba. Eles estão se orgulhando de quem rouba. Nisso eu apoio vocês, pastores. Vocês estão ótimos, vocês estão muito bons. Vocês estão de acordo com a palavra. Vocês estão se orgulhando. Tá entendendo? Porque se uma classe pode se orgulhar de ser afeminada, que afinal de contas o texto está repreendendo todo mundo aqui, né? Ou não, desculpa, não está repreendendo não, o texto está autorizando, né? Então é difícil. Então só uma classe pode sentir orgulho e as outras não podem? As outras não podem? Vocês entendem? Fora a ironia, meus irmãos, esse é um problema quando eu quero adaptar as escrituras ao meu modo de vida. Quando eu quero justificar os meus erros dentro das escrituras. Aí eu começo a querer achar uma brechinha. Mas as escrituras não falam isso. Aí você vê um cara como Caio Fábio, que sente orgulho. Porque eu tenho um filho que é isso e tenho um neto que também é. Aí sente orgulho. Como pastor, ele sente orgulho. Porque ele já trouxe as escrituras para dentro do seu modo de vida. E ele não pegou o seu modo de vida como um miserável, como um pecador que é, para se transformar diante das escrituras. Essa é a questão. É você justificar os teus erros, as tuas falhas, querendo encontrar uma brecha e um texto fora de contexto. É por isso que toda hora está aparecendo esses caras que sentem orgulho. Eles sentem orgulho de ser o que eles são. Eles sentem orgulho. Quando na verdade o texto está falando aqui para uma classe bem vasta, uma classe imensa, que não herdarão o reino do céu. Essa classe, ela está aqui. A não ser que o apóstolo Paulo estivesse delirando. A não ser que o apóstolo Paulo estivesse comendo bola. A não ser que o apóstolo Paulo estivesse escrevendo coisas sem contexto. Porque o versículo ele fecha, ele praticamente, não adianta você, mas você tem que pegar o... Não, o versículo ele praticamente ele é autoexplicativo. Ele é autoexplicativo. Não adianta você querer ir mais para trás, mais para frente. O versículo ele se autoexplica. Não erreis.
porque não herdarão o reino dos céus essa classe. Logo, né, o que eu fico mais um pouquinho triste é que é o seguinte, eu acho assim, já que você está querendo adaptar uma coisa para o seu modo de vida, encoraje os outros também a sentir orgulho de tudo isso aqui. De tudo isso aqui que são. Entendeu? É por isso que eu fico com bronca. Aí tem um monte de gente que fala, nós temos que orar por ele. Claro, sim, nós temos que orar. Porque nós também somos pecadores. Nós também somos miseráveis, carecedores da misericórdia de Deus. Nós temos que orar. Nós temos que orar por ele, pelo Pai de Santo, pelo Umbanda, pelo evangélico. Que se diz evangélico, mas vive uma vida toda torta, toda errada. Nós temos que orar por todo mundo, um pelos outros, nós somos miseráveis, carecedores da misericórdia do Altíssimo. Nós somos miseráveis, em todos os aspectos. Agora, o que me entristece demais, cara, é tentar destoar uma coisa tão clara nas Escrituras para tentar moldar ao teu estilo de vida. É isso. Aí vem alguém e fala, não, mas Deus é amor. O pessoal fala, como Deus é amor, nunca se esquecem, nunca citam a sua justiça, a retidão a qual ele manda o homem andar. Nunca, nunca citam. Só se lembram do amor. Mas olha, quem ama, repreende. Quem ama, castiga. Esse detalhe também tem que ser lembrado. Entendeu? Então, assim, o homem, ele não pode sentir orgulho de absolutamente nada. Porque Deus abate os orgulhosos. Entendeu? Então eu prefiro chegar a Deus e falar, Deus, eu sou um miserável, porque eu estou errando nisso, eu estou errando nisso, eu estou errando nisso. E eu não tenho forças. Senhor, dá-me forças. Porque eu sei que esse caminho não é o caminho que te agrada. Eu sei que esse caminho é o caminho que vai me levar à destruição. Eu sei que esse é o caminho que está me levando à destruição da minha família, dos meus amigos. Eu sei que esse caminho não é o melhor. Eu te peço misericórdia, me ajuda, dai-me forças. Eu não tenho forças para me livrar por mim mesmo. Eu acho isso maravilhoso, cara. Você pode continuar andando nas coisas assim mais tristes que você possa imaginar. Mas Deus se compadece de um coração sincero. Porque Deus sabe das tuas forças, das tuas limitações. Agora, quando você tem um pecado, quando você está em um erro, e você passa por aquele ali justificando, e ainda se orgulhando daquele erro, Deus vai te abater, meu filho. Deus vai te repreender. Porque Deus despreza os soberbos, Deus despreza os orgulhosos. Não existe orgulho. X, Y, Z. Não existe. Existe um coração humilde e quebrantado na presença do Senhor. Esse sim, ele aceita de bom grado. Que Deus abençoe você e a tua vida. Um forte abraço e até a próxima.